Às vezes algumas pessoas vão entrar na nossa vida por um curto período de tempo para nos ensinar ou para nos mostrar alguma coisa e a gente precisa estar aberto para isso. Hoje eu estava pensando muito sobre como a vida, as relações, enfim, como tudo é feito de ciclos, sabe? Sejam eles ciclos positivos, ciclos negativos, mas ciclos. A vida é cíclica, as pessoas são cíclicas também. E engraçado, porque a pessoa que me falou sobre isso, de que às vezes alguém vai entrar na sua vida para te mostrar alguma coisa, para te ensinar alguma coisa, para te fazer, sei lá, enxergar, entender alguma coisa, e talvez essa pessoa não permaneça na sua vida. Às vezes, por mais que a gente queira que aquela pessoa permaneça, ela pode não permanecer. E esse ciclo pode ser um ciclo curto, médio, longo, a gente também não tem como saber, mas que existe. E é muito engraçado porque ela ficou dentro da minha vida durante o tempo que foi talvez necessário. Que foi durante o tempo em que ela me mostrou diversas coisas e me ajudou a enxergar e fazer tomadas de decisões diante daquilo tudo, sabe? Que talvez se eu tivesse que fazer isso sozinha, talvez eu não tivesse feito. Ou se eu tivesse buscado apoio em algumas outras pessoas da minha rede de convívio, talvez não fosse do jeito que foi. Então, que loucura. Sinceramente, que doideira. E depois de ter passado por essa situação, eu comecei a observar todos os outros ciclos, né, todas as outras relações de uma maneira diferente. Não vou dizer que agora que eu sei que alguém não vai permanecer na minha vida inteira, eu não vou sofrer mais por isso. Claro que não. Inclusive, essa pessoa em específico, eu fiquei muito mal quando ela saiu da minha vida. Porque, de fato, eu não queria, né, que saísse da minha vida, mas também talvez não tivesse, talvez eu não soubesse também, ou a gente em específico não soubesse como manter aquilo ali. E eu acredito que eu posso também ter agregado algo na vida dela da mesma maneira que ela agregou na minha. E eu espero, né? Espero ter agregado alguma coisa. Porque, de certa forma, eu tenho que agradecer muito essa pessoa por ter passado na minha vida e ter me mostrado isso, sabe? Por ter feito parte desse ciclo específico. E voltando, claro que eu vou me sentir mal, né? Com encerramentos de ciclos nesse sentido. Mas eu acho que talvez hoje, em específico, né? Depois de ter passado por isso e tudo mais, talvez hoje eu olhe com outros olhos também, sabe? De até me ajudar a ser um pouco mais aberta a ter algumas relações, né? Porque às vezes, por exemplo, você conhece alguém e de cara você pensa assim, putz, essa pessoa não parece ser muito legal, então já não vou nem dar a chance de saber se ela é ou não legal. E hoje em dia, tipo assim, essa pessoa é assim, mas eu vou dar uma chance pra ver o que é, né? Então, eu acho que hoje eu meio que comecei a ter um certo discernimento para tipo assim, eu vou permitir até onde me cabe, até onde me faz bem, obviamente, né? Também não vamos ao pé da letra de vamos permitir tudo e vamos endoidar aí na vida, porque não é assim. Mas eu acho que é importante a gente ser aberta para ter essas possíveis oportunidades que às vezes a vida acaba trazendo e a gente não tem como saber no começo, entendeu? E é como eu falei, às vezes esse ciclo vai ser curto, longo ou médio, e é exatamente isso. Às vezes a gente vai conseguir saber logo de cara que, tipo assim, caramba, essa pessoa vai agregar na minha vida nesse contexto, sabe? Vamos supor, se eu faço uma amizade com alguém que é relacionado ao meu trabalho, então eu posso pensar que aquela pessoa pode agregar de alguma maneira no meu trabalho, né? Então, tipo, às vezes a gente consegue já ter uma noção logo de início, mas se for uma pessoa muito aleatória, você não vai saber. E às vezes a gente precisa passar por esse processo para entender qual vai ser o papel dessa pessoa na nossa vida. Mas deixando claro que isso aqui não significa sobre fazer amizades por interesse e por ficar esperando qual vai ser o papel da pessoa na nossa vida. Não. Mas eu acho que é mais para observar até as relações que a gente já tem, sabe? Tipo assim, caramba, aquela pessoa ali agrega de tal forma na minha vida. Ou aquela pessoa agregou de tal forma na minha vida. E eu acho que vale muito a pena essa reflexão, sabe? Porque se a gente parar pra pensar,
inúmeras pessoas já passaram pela nossa vida. E não necessariamente pessoas em que a gente fez amizade ou que a gente teve algum tipo de relacionamento. Às vezes é uma pessoa que, sei lá, a gente passa na rua e fala. Mas às vezes essa pessoa que a gente passa na rua e fala uma única vez na vida, às vezes ela tem um papel importante. Entende? Só que a gente nunca para refletir sobre isso. E eu acho que vale a pena pensar. E eu acho que vale a pena pensar porque nos ajuda a olhar todas as relações que a gente teve de outra forma. E eu acho que até para valorizar. Porque às vezes a gente pega muito num ponto de tipo assim, ai, fulano hoje não é mais meu amigo porque ele fez isso, isso e isso, né? A gente vai lá pro contexto negativo da coisa, mas também tipo assim, pô, beleza, ele fez isso, isso e isso, mas também teve isso, isso e isso. E isso foi importante. E hoje eu acho que eu me sinto um pouco mais atenta a esses sinais para já perceber isso durante o processo da minha amizade, para que eu possa valorizar isso no presente. Como, por exemplo, o meu amigo, ele está tendo um papel muito importante nessa parte aqui da minha vida. Então, eu posso chegar para ele e falar, tipo, agradecer por alguma coisa, sabe, tipo, valorizar naquele momento e não esperar que esse ciclo se encerre para depois eu ir agradecer. Sabe, tipo assim, pô, obrigado por ter feito parte dessa trajetória da minha vida, você foi massa. Não, eu acho que me deixa atenta para o presente também, para que eu já faça isso hoje. E eu acho que isso foi algo muito interessante, porque eu tenho valorizado mais as minhas amizades nesse contexto de tipo, cara, deixa eu dar um presente aqui para essa pessoa, porque essa pessoa é muito massa, ela tá me fazendo bem. E para encerrar, eu acho que muitas pessoas têm medo dessa questão de pensar nos ciclos, né? Porque, enfim, começar um novo ciclo nunca é fácil. Seja ele, né, de relações, como eu tô falando aqui, ou qualquer outra coisa na vida, sabe? Tanto que eu tenho tatuado aqui The Art of Starting Over, né? Que é tipo a arte de começar de novo. Que é um trecho de uma música que eu gosto, que ela fala New beginnings can be lonely, thank God I got me to hold me, starting over. Tipo, New beginnings can be lonely, né? Tipo, novos começos, novos inícios podem ser solitários, and thank God I got me to hold me, né? Tipo, obrigado Deus, porque eu tenho a mim para me abraçar. Então, eu acho que quando eu pensei nesse trecho e no Arte de Recomeçar, é justamente isso. Porque, caramba, quantos novos inícios eu já vivi ao longo da minha vida inteira. E eu acho que é legal a gente ter essa noção, sabe? De que, cara, amanhã é um novo ciclo. Hoje a gente tá vivendo um ciclo. Amanhã a gente vai ter um novo ciclo, porque tipo, a gente vai dormir, vai acordar e vai ter uma outra parada. Então, todos os dias, de certa forma, podem ser considerados novos inícios, sabe? Porque amanhã a gente pode iniciar uma coisa que a gente não tá fazendo hoje também. E aí, às vezes, algumas pessoas têm medo, né, dessa questão do iniciar alguma coisa, encerrar alguma coisa. E não necessariamente precisa ser algo negativo. Às vezes é algo muito positivo, encerrar algo para começar algo novo, renovar alguma coisa, sabe? E a mesma coisa com as nossas relações. Claro que é doloroso, claro que vai doer, claro que a gente vai ficar triste, ou vai ficar com raiva, ou a gente vai sentir alguma coisa. Mas alguém sair da nossa vida também não significa que é o fim do mundo, ou que tudo acabou, ou que agora tudo ficou ruim, ou que é negativo alguém sair da nossa vida. A gente vai sentir, claro, porque aquela pessoa tinha um peso ali, mas que também pode significar algo além, sabe, do que às vezes a gente não está enxergando. Eu acho que é isso. Novos começos podem ser bons. A nossa vida é composta por ciclos. As pessoas são cíclicas. As pessoas não necessariamente vão estar na nossa vida inteira e nós precisamos estar abertos para entender isso e deixar que os ciclos da vida
fluam. E esse foi mais um café sem roteiro. E eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha feito sentido pra você, né? Talvez precise assistir com calma, porque talvez eu tenha falado muitas coisas, mas que de alguma forma as minhas palavras te façam refletir. Oh, thank you for your company, né? Obrigado pela sua companhia de sempre e eu espero te ver de novo aqui no próximo vídeo. Oh my God! São 11 horas, eu tenho que ir para minha English class.